noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Convido a igreja a abrir suas Bíblias, Romanos capítulo 15, a partir do verso 14. Romanos 15, a partir do verso 14. Convido a igreja a se colocar de pé, reverência à palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Escutem os não aí, vou esperar. Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho onde Cristo já não for anunciada, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra. Buscamos edificação para as nossas vidas mediante os Teus mistérios revelados na Tua palavra para as nossas vidas. Por isso pedimos, Senhor, fala aos nossos corações com o Teu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Mesmo quando na mensagem eu dou um enfoque a um determinado versículo, eu sempre gosto de ler o contexto em que a palavra é escrita, é anunciada. E eu quero convidar a igreja nesse momento, nesse texto, trazermos a lupa para o versículo 14. Paulo, após o que ele escreve no versículo 14, ele vai falando do seu ministério entre os gentios, de se pregar o Evangelho, de se exortar a santidade, de se ensinar o caminho de Deus. Mas antes dele discorrer a respeito do ministério que ele realizou entre os gentios, entre esses, os que estavam agora na igreja em Roma, ele dá uma palavra para a igreja a respeito da ação da igreja nesse ministério que Paulo exercia entre eles, mas que era uma continuidade na vida da igreja. Então, versículo 14. Estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, certo estou, perdão, comi uma palavra aqui, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a
a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para exortar, para admoestardes uns aos outros. Admoestar uns aos outros. O que vem a ser esta ação de admoestar uns aos outros? Lembrando do que temos falado nesses últimos cultos, nos últimos domingos. Somos corpo de Cristo, comprometidos uns com os outros, que acolhemos uns aos outros, suportamos uns aos outros e admoestamos uns aos outros. Admoestar um ao outro na igreja, essa dinâmica desta admoestação e esta tarefa da igreja de admoestar uns aos outros. Na dinâmica do corpo de Cristo, de sermos igreja, corpo de Cristo, ela traz para nós uma responsabilidade de crescimento espiritual mútua. Nós não crescemos espiritualmente sozinhos, mas nós crescemos na dinâmica da comunidade. Zelamos pela nossa santidade, pelo nosso crescimento, mas também zelamos uns pelos outros nessa dinâmica. Quando nós acolhemos uns aos outros, acolhemos, como nós vimos anteriormente, no padrão de Cristo. No padrão de Cristo acolhemos pela graça, mas também no padrão de Cristo, aquele que é acolhido pela graça em Cristo, por Ele, na ação do Espírito Santo, é santificado. Então, toda a carga do pecado que vinha antes, com aquele que é acolhido por Cristo, em Cristo e no Espírito Santo, vai passar pelo processo de santificação, abandonando as práticas do pecado e desenvolvendo nova vida, novas práticas de vida, novos hábitos. E nessa dinâmica entra a relação da igreja como corpo e a função da igreja como corpo em trabalhar essa santidade em si e uns com os outros. E aqui entra a tarefa de admoestar. Admoestar é advertir, avisar, precaver, corrigir e exortar. Mas como essa admoestação ela deve ser feita na vida da igreja? Porque ela deve gerar fruto. E o fruto dela é fruto de santificação. O fruto dela é fruto de fortalecer a comunhão da igreja. O fruto dela é o desenvolvimento da vida cristã na igreja como um todo. E o que muitas vezes nos assusta na tarefa de admoestar é que quando nós vamos admoestar, nós estamos lidando com a falha ou a possibilidade de falha do outro. O pecado ou a possibilidade de pecado na vida do outro. É um campo delicado de se mexer. Porque se não for bem tratado, se o assunto não for em amor, cuidado, você pode machucar o irmão. E a melhor maneira de nós nos prepararmos para essa tarefa, em primeiro momento, é lembrar que nós também somos alvos de admoestações. Você também precisa de admoestação. Você olha para o seu irmão, você pensa aquilo que você pode admoestar o seu irmão. Mas você também precisa ser admoestado, advertido, exortado.
E tendo esta consciência, melhor você se prepara para exercer essa função na vida do outro. Porque você vai ter empatia à situação do seu irmão. Porque você vai entender que assim como ele é pecador, você também é pecador. Assim como ele precisa ser advertido, você também precisa ser advertido. Aí a sua admoestação, ela não se torna fria, dura. E até o termo de admoestação, né, no dicionário, no próprio português, né, não recorrendo ao grego, mas no português, né, admoestar significa avisar, advertir com brandura. E essa tarefa de admoestar, ela é feita revestida pelo amor de Deus, com brandura, com cuidado, visando o crescimento do outro, a maturidade ou aperfeiçoamento do outro, para que ele se desvie do erro que ele ou está cometendo ou está se caminhando para cometer. O que nunca podemos confundir da admoestação é que ela seja sinônimo de expor o outro. Porque muitas vezes a pessoa vê o pecado na vida do outro e desce a acusação em cima do irmão. E expõe o pecado do irmão. E faz o irmão se sentir o pior de todos. Uma atitude dessa não é admoestar. Uma atitude dessa não produz fruto de justiça. Então, admoestar não pode ser confundido com essa postura de expor o pecado do outro, né? Depois ainda achar que está certo, né? Estava errado, tive que dar um corretivo. Admoestar não passa por essa dinâmica, mas ela passa num cuidado em que você vai aproximar-se do seu irmão, vai aconselhar o seu irmão. Mas olha, o caminho que você está não é um caminho bom. Ela pode acontecer a partir do momento que um irmão ou uma irmã te procure e fale do seu problema. Também pode acontecer a partir do momento que você percebe e se aproxima. Fala, meu irmão, tem percebido algo que não está legal? Você quer conversar? Olha, o caminho não é esse. Isso não vai edificar a sua vida. Admoestar é para produzir fruto de crescimento na vida do próximo, na vida do seu irmão. E o texto, né, ele coloca, né, duas coisas importantes para essa tarefa. Quando Paulo diz: estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, para admoestar uns aos outros. Ou seja, a bondade que vem de Deus, do amor de Deus, que vai gerar, né, a brandura necessária, a ternura necessária para admoestar o outro, num conhecimento mediante a palavra de Deus, e saber que esta ação é recíproca. Admoestamos o outro, mas somos alvo de admoestação. Advertimos o nosso irmão, mas somos alvos de ser advertidos pelo nosso irmão. Eu vejo o pecado na vida do meu irmão que precisa de, não de acusação, mas de cuidado para que ele desenvolva a santidade, mas também
pode ser percebido na minha vida, o pecado que não precisa ser exposto, mas advertido, para que haja santificação. Então, se você vê na vida do seu irmão, você tem que ser instrumento de Deus na vida dele para amadurecimento dele. Se o seu irmão vê na sua vida, ele não tem que te acusar, mas ele tem que ser instrumento de Deus na sua vida para crescimento e edificação da sua vida. E a admoestação tem que ser entendida com um outro aspecto também na dinâmica de sermos corpo de Cristo. Eu quero convidar você a abrir em Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A admoestação, ela tem que ser exercida na vida da igreja numa dinâmica de sermos servos uns dos outros. E ser servo uns dos outros, essa ação de ser servo, ela é muito abrangente. E servimos ao nosso próximo em muitas áreas de sua vida, em muitas questões espirituais, questões materiais. Mas quando se trata da admoestação, da advertência, da orientação para um caminhar segundo a vontade de Deus, para o aperfeiçoamento da vida em santidade, para o aperfeiçoamento na comunhão com Deus, temos que entender esta ação também dinâmica do serviço, sermos servos uns dos outros. E dentro do contexto da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele está falando de sermos servos uns dos outros em amor, ele está falando, dentro de todo um contexto sobre o zelo, o cuidado da vida espiritual da comunidade. Paulo ele discorre grande o assunto sobre orientações equivocadas sobre a vida espiritual na carta aos Gálatas, chamando a igreja a um caminho debaixo da graça de Deus. Então o foco dessa carta é de estar falando sobre o crescimento espiritual, sobre o desenvolvimento espiritual, sobre a esperança em Cristo, na graça de Deus. E dentro dessa toda essa dinâmica da carta, ele fala sermos servos uns dos outros. E a ação de admoestar é justamente de incentivarmos o nosso irmão, a nossa irmã no crescimento espiritual, orientando ele a perceber, às vezes, algumas falhas na sua vida, na sua conduta, que ele antes ainda não tinha percebido, para que ele venha crescer em santidade, para que ele venha amadurecer na sua vida cristã. Fazemos isso na dinâmica de serviço uns aos outros. E nisso eu lembro de uma frase, pastor Ziel Machado, eu gosto muito dessa frase dele, vira e mexe eu estou citando essa frase. Numa pregação que eu assisti dele, ele fala assim que a fraqueza na vida do meu irmão não é parque de diversão para minha maledicência, mas é área de ministério meu na vida do meu irmão. Assim como a minha fraqueza não deve ser para o meu irmão, parque de diversão para a maledicência dele, mas área de ministério na minha vida pela
situação do meu irmão. Mais ou menos assim, né? Que ele fala. Mas eu acho isso muito significativo. A fraqueza do outro, ela não é motivo para a maledicência, mas ela é a ação de ministério de uma igreja que se edifica na palavra do Senhor, que não está aguardando qual é a próxima falha do outro para acusar, mas quando percebe a falha na vida do outro, está pronta para apoiá-lo, orientá-lo para que ele cresça, para que ele se desvie do caminho errado. A dinâmica de corpo é a dinâmica de cuidado. Nós cuidamos do nosso corpo. Se você sente que você já está passando um pouquinho do peso, o que você faz? Vai fazer uma pedalada, vai caminhar. Eu acho que eu não vou pegar mais ônibus não, vou a pé para o trabalho. Você cuida do corpo. Se o corpo está doente, você faz. Você vai cair de repouso, vai tomar remédio. Se uma parte do corpo machuca, você quebra um dedinho do pé. Gente, quebrei dedinho do pé uma vez. Meu Deus do céu, que transtorno cada um dedo. Mas o que foi depois lá? Enfaixar, não pisar com aquele pé durante o período. Tudo para a recuperação daquele dedo quebrado. O corpo, quando alguma coisa vai mal no corpo, o corpo se envolve no cuidado para que haja cura, para que haja restauração. Assim também na igreja como corpo de Cristo, e essa é a função da exortação, da admoestação. Se algo se torna perceptível que precisa ser exortado, admoestado, orientado, se faz com zelo para que haja conserto na vida do irmão, para que haja cuidado mútuo do corpo de Cristo, para que haja plena saúde espiritual no corpo de Cristo e todos os seus membros. Nós temos que cuidar, zelar e entender que esta ação é uma ação de serviço da igreja, uns com os outros, para o crescimento. Porque assim como você pode ser instrumento para o crescimento da vida do seu irmão ou da sua irmã, o seu irmão e a sua irmã também pode ser instrumento para o crescimento da sua vida. Mas nunca podemos perder de vista que esta ação é feita mediante o amor de Deus, mediante a graça de Cristo, revestido de toda a bondade e de todo o conhecimento da vontade de Deus, para que haja plena edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus nos abençoe.